gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, como sempre, tá certo? Estou voltando aí, né, de um tempinho afastada. Então vamos lá. Nós estamos ao vivo aqui dos estúdios da Educa Recife, mas se você também quiser reassistir essa aula, você consegue fazer isso através das plataformas digitais, né? Tem o app do Educa Recife e também o nosso canal lá no YouTube. Lá você pode rever, curtir, deixar o seu comentário, tá certo? E quem faz hoje a nossa comunicação no chat é a professora de língua portuguesa também, Adriana Maria, tá certo? Vamos dar um oi para ela? Olá, pessoal, estamos aqui conectados, aguardando vocês, tá? Então, tiveram aula aí de matemática com o professor e a professora Dini. Estamos aqui ligadinhos nas perguntas, façam perguntas, não é? Interajam aqui, coloquem o nome de vocês, o nome da professora, da escola. Isso é muito importante, tá? Então, vamos nessa, juntos. Isso, compartilhem aí o que vocês quiserem compartilhar com relação à dúvida, a questionamento, a comentários que vocês queiram fazer acerca do conteúdo que a gente vai trabalhar hoje aqui na aula, né? Na verdade, durante toda a semana, tá certo? Lembrando que qualquer coisa, se a aula for muito curta, se a aula for muito corrida, você pode aí reassistir essa aula e aí a dúvida que você mandar, eu tentarei comentar na próxima aula, tá certo? Fazendo a tradução para a língua brasileira de sinais. Hoje quem acompanha a nossa aula é a intérprete Amanda. Seja muito bem-vinda, Amanda. Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula. Primeiro aí, se acomode no seu sofá, né? Chame o seu pai e a sua mãe para assistir com você e fazer essa interação no chat. Caso você tenha alguma dificuldade aí em fazer todo o ritual aí para entrar no chat, fazer a comunicação com a gente, então chame um adulto que possa lhe auxiliar nessa missão, tá certo? Separe também os materiais que você vai precisar, né? Caderno, caneta, qualquer coisa para anotar um conteúdo. Lembrando que você também pode tirar prints da tela, né? Se você estiver assistindo aí pelo celular, ou voltar e reassistir o vídeo, caso você vá assistir pelo computador também. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de relembrar que a gente está no mês de outubro, né? E que ele é nacionalmente conhecido como Outubro Rosa. O que isso significa, Vivi? Significa que é um período do ano em que a gente volta as nossas atenções, né? Para a necessidade de se prevenir e descobrir o câncer de mama cedo, né? Para que o tratamento seja feito o mais rápido possível, né? A gente tem aí casos de câncer de mama acontecendo no Brasil todo, em homens e mulheres, tá? Ao contrário do que muita gente pensa. Então, é importante esse mês para que haja uma conscientização de que as pessoas adultas, né, as mulheres e homens, precisam fazer autoexame, precisam procurar um profissional adequado para investigar e descobrir cedo se há um câncer de mama ou não. Então, avisem aí aos seus pais, aos seus responsáveis, que não guardem doença, tá certo? Se há suspeita de alguma coisa, é melhor que se vá ao médico, que se procure ajuda especializada, tá certo? Então fica aí o nosso lembrete do Outubro Rosa. Então agora que a gente já fez essa lembrança, vamos começar a nossa aula de hoje. Vocês aí de casa, vocês já ouviram falar na palavrinha semântica? Sim, não, talvez, podem ter escutado aí na sala de aula. Eu já falei várias vezes aqui nas minhas aulas, né? Toda vez que eu vou falar sobre um significado de alguma coisa, eu utilizo a palavra semântica, mas a gente nunca discutiu a semântica assim, a grosso modo, de forma muito aprofundada. A gente sempre passou por ela quando eu estava tentando explicar alguma outra coisa. Então, na aula de hoje, e nas outras duas aulas, que vão ser dessa semana, a gente também vai discutir os conceitos, as aplicabilidades da semântica, tá certo? Então, se você nunca viu, vai ver agora. Se você já viu, você vai relembrar alguma coisa. Eu trouxe aqui duas frases para a gente discutir. A primeira diz assim, ó: Maria acredita até hoje que o Sol gira em torno da Terra. E a segunda diz assim: Maria pensa atualmente que o Sol gira em torno da Terra. Então eu quero saber aí, logo no começo da nossa aula, se essas duas frases elas se equivalem.
Será que você saberia me dizer se sim ou não? A gente percebe que há diferenças aí na escrita, né? De como eu usei, de como eu escrevi a primeira frase e de como eu escrevi a segunda. Mas eu estou falando aí em termos de significado. Será que elas estão me dizendo a mesma coisa? Ou será que não? Será que vocês não acham isso? Deixem aí nos comentários no chat que a gente vai ver a professora Adriana no futuro, daqui para o final da nossa aula, vai dizer o que é que vocês responderam, tá certo? Por enquanto, eu continuo aqui. E a resposta é sim, gente. Essas duas frases, elas se equivalem em termos semânticos. Bora ver por quê? Embora algumas palavras tenham sido modificadas, como eu estava dizendo para vocês, temos a preservação do sentido nas duas frases, né? Então, vamos ver por quê. Primeiro, é que uma ideia a primeira, né? É uma ideia que começou há um tempo e que perdura até os dias de hoje. Essa percepção é marcada por até hoje e atualmente. Então, a gente tem essa preservação de sentido nas duas frases, usando formas diferentes de marcar o tempo, né? O até hoje na primeira frase e o atualmente na segunda frase. Enquanto os verbos pensar e acreditar, aqui também se equivalem. Os dois significam que ela pensa dessa forma. Então, como a gente vai ver mais à frente, embora pensar e acreditar sejam aí verbos distintos, nessas duas frases em específico, eles têm o mesmo valor semântico, ou seja, um significado aproximado. Então, essa aproximação de significado faz com que essas palavras se aproximem, se pareçam em termos de sentido. Contudo, se colocarmos os verbos em análise, ou seja, vamos separar a informação que a gente tem, a gente usou o verbo pensar e o verbo acreditar. Se eu digo assim, penso em você, eu estou dizendo que eu estou aqui na minha cabeça me referenciando a essa pessoa, né? Construindo aqui uma imagem que eu tenho dela, uma lembrança que eu tenho dela, ou um sentimento com relação a ela. Então, eu estou pensando nessa pessoa. Contudo, se eu digo assim, acredito em você, significa que eu estou convencido da sua verdade, eu estou convencido de alguma coisa que você me disse e eu tomo isso como uma verdade absoluta, que eu não me sinto contrariado, eu não me sinto enganado por você. Então a gente percebe que, embora esses dois verbos tenham equivalências aqui naquelas frases específicas, quando a gente separa eles e coloca em outro contexto, eles absorvem um outro significado, né? Eles são coisas completamente diferentes. Não completamente diferentes, mas coisas distintas, tá certo? Agora vamos ver outro exemplo de semântica. Quando eu digo assim, Cláudia é enfermeira, eu estou fazendo uma afirmação, não é? Cláudia é enfermeira, então essa é a informação. Eu tenho certeza que Cláudia é enfermeira. Contudo, se eu digo assim, Cláudia não é enfermeira, a gente consegue perceber que não é o mesmo valor semântico, porque essa partículazinha não, que está aí no meu texto, ela já agrega um sentido de negação. Então, através dos valores que as palavras têm, eu consigo delimitar se eu estou afirmando ou se eu estou negando uma informação. E aí vamos para o textozinho que eu coloquei aqui. Embora a estrutura da frase seja quase a mesma, né? A gente tem aí duas frases muito semelhantes. Como falante, sabemos que a presença do não nega completamente a informação da frase. Então, embora aí na escrita essas frases se aproximem muitíssimo, a gente percebe que o valor semântico delas é completamente oposto, né? Porque uma afirma e a outra nega. Ou ainda, quando eu digo assim, o gatinho do meu vizinho anda doente. Vixe Maria, será que eu estou falando de quem aí? Eu estou falando de um homem que é meu vizinho ou eu estou falando do gatinho, o filhote, né? O bichinho. Então, a gente também gera... Aqui a gente percebe que há uma ambiguidade, né? Eu não consigo distinguir de quem eu estou falando. Então, a gente fica na dúvida. Então, a semântica, ela vai abarcar todos esses aspectos da língua. A ambiguidade, o significado das palavras, tá certo? O estudo dos significados das palavras é feito pela semântica. Então, quando a gente utiliza palavras, a gente escolhe
quais são as palavras que a gente vai usar no nosso texto, a gente está fazendo uma escolha semântica também, ou seja, o que eu quero significar quando eu uso aquele signo. Signo, a palavra, tá certo? O que é que eu quero me expressar através dele? Porque nem sempre os usos da linguagem são literais. Então, eu posso construir metáforas, sentidos outros. Então, a semântica é essa área do estudo da linguística que vai entender, estudar e relacionar os significados das palavras. Vamos ver aqui? A semântica pode ser pensada como a explicação de aspectos da interpretação que dependem exclusivamente do sistema de língua ou não, de como as pessoas a colocam em uso. Em outros termos, podemos dizer que a semântica lida com a interpretação das expressões linguísticas, com a que permanece constante quando uma certa expressão é proferida. Ou seja, quando eu uso uma palavra fora do meu contexto, e crio outra forma, né, uma outra imagem, eu estou criando um outro sentido para ela, alguma coisa permanece basilar, ou seja, alguma coisa é da base, que é uma referência primeira dessa palavra. Então, a gente vai explorar mais para frente o que isso significa, né, quando eu trouxer um exemplo aqui para vocês. Mas é importante perceber que a semântica ela vai lidar com a interpretação. Então, às vezes uma palavra significa uma coisa, mas aí no uso do nosso dia a dia, elas se ressignificam, elas assumem outros valores. Então, a semântica também tem que lidar com a interpretação do indivíduo. Se eu interpreto do meu jeito, pode ser que a professora Adriana interprete de outro, pode ser que a Amanda interprete de outro. Então, ela também lida com essa subjetividade do sujeito, ou seja, com a subjetividade do falante. Por exemplo, eu trouxe aqui uma frase, que é a mesma frase, mas a depender de contextos diferentes, ela vai significar coisas diferentes. Bora ver como é que isso acontece, né? Então, no meu primeiro exemplo, eu tenho assim: a porta está aberta. Então, no primeiro exemplo, isso pode ser um sentido literal, né? Então, nesse primeiro momento, o que é que eu quero dizer? Que a porta está aberta, por exemplo. Se a porta do estúdio estivesse aberta agora, eu poderia estar me referenciando à porta do estúdio. Então, esse aqui é um sentido literal, é um sentido denotativo da palavra. Agora, se eu digo assim, se eu estou dando aula para vocês, numa sala de aula lotada, bem barulhenta, e aí eu já estou irritada, e eu digo para alguém assim: a porta está aberta. O que será que eu quero dizer com isso? Talvez isso seja um convite de que você possa se retirar da sala, né? Se alguém estiver aí incomodando a minha aula. Então, olha que brabeza. Então, a gente percebe que a mesma palavra, em contextos diferentes, significam coisas diferentes. Então, no primeiro exemplo, eu tenho um sentido literal de que a porta está aberta, embora a porta do estúdio aqui esteja fechada. E, no outro sentido, a gente tem um convite a se retirar da sala. Então, perceba que a minha estrutura não mudou. São exatamente as mesmas palavras organizadas na mesma ordem. Contudo, a depender do contexto em que ela está inserida, elas significam coisas distintas, tá certo? E ainda um outro exemplo com a mesma frase. Então, eu digo assim: se o aluno passar por fora da sala de aula, olha, eu usei o primeiro exemplo que o aluno estava dentro da sala de aula. Nesse terceiro exemplo, o aluno está fora da sala de aula. E aí o professor diz assim: a porta está aberta. Pode-se inferir que o professor está fazendo um convite para que o aluno entre em sala de aula. Olha como isso é muito louco. Então, a gente tem 3 significados, 3 valores semânticos para a mesma frase, para a mesma estrutura. É muito louco, né? E aí a gente percebe como a língua, ela depende muito do nosso uso, de como a gente quer se comunicar com o falante. Então, se o aluno está do lado de fora da sala de aula e eu digo assim: eita, a porta está aberta. Então, eu estou querendo chamá-lo para dentro da minha sala de aula. Estou fazendo um convite para que ele entre. Perceba que é o oposto do segundo exemplo, que era um convite para que ele saísse. Tá certo? Então, a gente consegue perceber aí como a língua, ela muda, né? Não na sua estrutura, nem sempre, mas na sua intenção, no seu valor semântico, certo? Como no
veamos algumas propriedades da semântica. Vamos ver agora quais são algumas propriedades da semântica. A primeira é a sinonímia, que é uma relação entre palavras que, a depender do contexto, estabelece valor de sinônimas, né? A gente vai relembrar aqui o que é que são palavras sinônimas, mas a gente lembra, assim, a priori, a grosso modo, inicialmente, que sinônimos são palavras que têm valores parecidos, né? Então, na sinonímia, é quando palavras que não são necessariamente sinônimas, obrigatoriamente, mas vão exercer valores de sinônimos dentro dessa construção, tá certo? Vamos ver no exemplo mais claro aqui uma frase que eu trouxe. Então, se eu estou dizendo assim, ó, a paz e a tranquilidade reinava na casa de Marcelo. Então, eu tenho paz e tranquilidade, tá certo? Essas duas palavras, elas têm valores, elas têm significados diferentes. Bora ver o significado de cada uma? Eu tenho paz, que é a primeira palavra, que indica uma relação entre pessoas que não estão em conflito. É um acordo, tá certo? É uma concórdia, ou seja, duas pessoas concordam e entre elas a paz. É o não conflito, a não oposição, a não guerra. Então, paz é esse estado aí de calmaria, de acordo, de concordar com. Já a tranquilidade é o estado do que está tranquilo, isento de agitações, de inquietações, de perturbação, de alvoroço. Ou seja, é um estado de espírito e de mente em que você está calmo, está tranquilo, você não se estressa com nada nem com ninguém. Então, perceba que semanticamente, quando a gente vai para o dicionário, de fato, essas duas palavras, elas não são sinônimos. Elas significam coisas diferentes. Mas aqui dentro do exemplo que eu trouxe, dentro da frase, né, dentro da casa de Marcelo, paz e tranquilidade funcionam com essa ideia aí de calmaria, de tranquilidade, de silêncio até. Então, a gente percebe como as palavras, mesmo que possuam significados diferentes, podem coexistir e aí ter uma relação de sinonímia dentro da frase. Já as palavras sinônimas, né? Podemos dizer que duas palavras são sinônimas sempre que podem ser substituídas no contexto de qualquer frase, sem que a frase passe de falsa a verdadeira ou vice-versa. Então, quando eu consigo substituir uma palavra por outra, e ela é seu sinônimo, ou seja, a substituição de uma palavra por outra não vai afetar o meu valor semântico, não vai ter uma alteração do que eu quero dizer, aí a gente lida com as palavras que são sinônimas, tá certo? Então, vamos ver um exemplo de palavras sinônimas aqui. Eu tenho uma tirinha do Armandinho que ele vai dizer assim: macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta, mas significam a mesma coisa, né? Eu estou chamando de formas diferentes, mas é uma mesma planta, é um mesmo objeto. E aí o Armandinho fala: esse toco aí? E aí todos eles ficam espantados quando a macaxeira é desenterrada. Então perceba que macaxeira, mandioca e aipim são três formas diferentes, elas são sinônimos de se relacionar ao mesmo objeto, que no caso aqui é o que a gente chama de macaxeira, né? Muito mais usado aqui no Nordeste. Mas em outra região do país pode ser que tenha outro nome. E o Armandinho, o pobre, ele nem sabia os nomes, ele só fala toco. Então, perceba que aí a gente tem o uso de várias palavras para significar a mesma coisa. O que mais que podem ser sinônimos? Vamos ver um outro exemplo aqui? Se eu digo assim, casa, moradia, lar, residência, abrigo, todas essas palavras, elas têm um núcleo em comum, né? Elas são sinônimos, porque elas significam a mesma coisa. O lar que você está, a sua casa, a sua morada. Então, elas se equivalem. Se eu falo assim, a minha casa está suja. E se eu falo, a minha morada está suja, eu estou querendo dizer a mesma coisa. Então, essas palavras, elas não alteram. A substituição de uma pela outra não altera o sentido da frase. Tá certo? Alguma dúvida, algum questionamento? Se vocês tiverem aí, se estiver indo muito rápido, se vocês não estiverem entendendo, vocês sinalizem, dêem um grito aí no chat, que eu tenho certeza que a professora Adriana vai gritar aqui para mim também e vai me dizer onde é aí que a gente pode fazer mudanças, melhorar, explicar de novo, tá certo? Vamos lá, eu trouxe aqui, ó, na verdade, um exemplo.
com essas palavras que eu tinha grifado antes. Então, eu digo assim, a minha casa é grande. Eu estou entendendo que o lugar onde eu moro é espaçoso, é grandioso, tem muitos cômodos, muitos móveis, coisas assim. É uma estrutura grande, não é uma casa pequena. Se eu substituo e digo, a minha moradia é grande, estou dizendo a mesma coisa, né? Se eu disser assim, o meu apartamento é grande, também estou dizendo a mesma coisa. E o meu lar é grande, tá vendo? Então, perceba que a gente tem 4 palavras diferentes, contudo, entre elas há essa relação aí de sinonímia, porque elas têm aí o mesmo significado, né? Uma pode substituir a outra sem que haja nenhuma alteração do valor semântico da nossa frase. Outra característica da semântica, a gente já falou de sinonímia, né? Que é essa aproximação entre as palavras, não necessariamente palavras sinônimas, mas que criam valor de sinônimo. A gente tem a antonímia, que é justamente o oposto. Palavras que não conseguem aí se relacionar de jeito nenhum, que uma significa o oposto da outra. Vamos ver? A antonímia é a relação que se estabelece entre palavras de sentidos opostos. Essas palavras que exprimem ideias contrárias são chamadas de antônimas. Então, ao contrário do que a gente viu na sinonímia, que é a aproximação, o antônimo vai ser exatamente o oposto. A gente vai ler agora um trechinho de Clarice Lispector, né? Eu sempre trago aqui uma interpretação de texto, porque eu acho que é sempre bom temperar a gramática com o que a gente sabe, com o que a gente vai ler. Então, eu trouxe um trechinho aqui da Clarice Lispector para a gente ver se a gente consegue reconhecer nesse trecho os antônimos, né? Então, lembra que eu falei que a sinonímia é uma relação de proximidade? Então, os antônimos têm que ser o oposto. Então, como é que a gente vai reconhecer essa oposição dentro do texto? Vamos lá. Vou ler, tá? Estava alegre nesse dia. Bonita também. Um pouco de febre também. Por que esse romantismo, um pouco de febre? Mas a verdade é que tem o mesmo. Os olhos brilhantes, essa força e essa fraqueza. Batidas desordenadas do coração. Quando a brisa leve, a brisa de verão, batia no seu corpo, todo ele estremecia de frio e de calor. Então, vocês percebem que eu já fiz aqui, ó, metade do trabalho. Já coloquei aqui quais são as palavras que apresentam essa relação aí de antônimas, né? Quais são as palavras que contrastam tanto uma com a outra que elas criam uma oposição total. Então, a gente tem aqui força sendo contraposta com fraqueza, né? Força é alguém potente, alguém que consegue, que é forte diante de qualquer problema, ou que tem força física, etc. E a fraqueza é o contrário disso. É quando você está esgotado, você já não tem forças, você não consegue lidar com alguma situação, com alguém. Então, a gente percebe que força e fraqueza são completamente opostos, né, de sentido. E quais foram as outras palavras que eu grifei? Eu grifei frio e grifei calor. Então, perceba que quando ela sentia a brisa do verão, o eu lírico, né, do poema, quando ela recebia a brisa do verão, o corpo dela sentia frio e sentia calor. Então, veja como isso aqui é completamente o oposto. Porque se a gente está sentindo frio, normalmente a gente não sente calor, né? E vice-versa, se a gente está sentindo calor, normalmente a gente não sente frio. Mas aqui no poema da Clarice, isso foi possível. Então, a gente tem relações de palavras completamente opostas. Percebemos alguma antonímia no trecho de Clarice? E eu já dei a resposta para vocês. Olha como eu sou antecipada, né? Frio, calor. E qual foi a outra? E força e fraqueza. Então, força e fraqueza expressa a característica da personagem. E o frio e calor são as sensações que ela sentiu quando sentiu a brisa aí tocar o seu corpo, tá certo? E a força e a fraqueza são características que ela tem, né? Ou ela é forte ou ela é fraca, tá certo? A polissemia e a homonímia. A polissemia ocorre quando os possíveis sentidos da palavra ambígua têm relação entre si. Então, por exemplo, eu trouxe pé. Então, a gente tem o pé da gente mesmo, o pé da cadeira, o pé da mesa, o pé de fruta, o pé da página. Então, ou seja, tudo isso aí é pé. Mas tudo isso aí são diferentes tipos de pé. O que é que sobra aí, que é a base, que é o começo, que é uma primeira ideia?
a ideia de base, a ideia de que é alguma coisa que está na base de alguma outra coisa. Então, a polissemia é quando a gente tem uma palavra com vários significados. Mas, para construir esses vários significados, alguma ideia primeira permanece, que é essa ideia de base, nesse exemplo aqui que eu trouxe do pé. Chamamos de homonímia o fenômeno das palavras que apresentam a mesma estrutura fonológica, os mesmos fonemas, a mesma acentuação e ainda assim apresentam significados completamente divergentes. Então vamos lá, se eu digo assim, ele tem um canto bonito, então eu estou dizendo isso que ele canta, é o verbo cantar. Se eu digo assim, aquele é o seu canto favorito, não tem nada a ver com o verbo cantar, né? Eu estou falando de uma esquina, de um cantinho da sala. Então, perceba que é a mesma estrutura, é a mesma palavra, mas eles têm significados completamente distintos. Eu trouxe aqui uma outra tira do Armandinho, que ele vai falar sobre essa homonímia. Ele fala assim, sempre dizem para eu lançar um livro. E então, ele está com um livro na mão. E quando será o lançamento? A menina pergunta. E ele taca o livro longe, ou seja, ele lança o livro longe. Então, perceba aqui que a palavra usada, lançamento, significou uma outra coisa na cabeça do Armandinho, tá certo? E agora a gente vai fazer um exercício. Lembra que eu falei das antonímias? Então, eu quero que vocês me ajudem a reescrever essas palavras, transformando numa antonímia, mas mantendo o sentido dessa palavra. Como será que ficaria, hein? A primeira frase eu tenho assim, Maria não está viva. E a segunda frase, eu tenho João é casado. Como é que eu escrevo aí o oposto disso, usando a negativa, por exemplo, ou a afirmativa, para mudar aí a minha frase, mas manter o sentido do meu texto? Vamos ver? Eu posso dizer, por exemplo, que Maria está morta, né? Já que Maria não está viva, eu consequentemente assumo que ela está morta. Então, eu estou escrevendo aí o oposto. E João é casado, eu posso dizer que João não é solteiro, tá certo? Então, eu consigo aí manter o significado, o valor semântico da minha frase, construindo-a de forma diferente, tá certo? Então, agora é a vez de vocês. Eu quero que vocês anotem aí no caderninho de vocês a definição que vocês vão fazer sobre sinonímia e antonímia, que foi o que a gente viu na aula de hoje. Vamos dar uma passadinha no chat, ver o que aconteceu por lá, falar com a Adri. Aqui no chat, professora Viviane, tivemos Ângelo, Maria, tivemos aqui também Diógenes, né? Tivemos a Escola Divino Espírito Santo, Paulo VI, Escola Professora Almerinda Uberlino. Então, um abração para todos os alunos que estão aqui ligadinhos e até a próxima, pessoal. Gente, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por assistir a nossa aula, a gente fica muito feliz. Qualquer coisa ela pode ser reassistida lá no nosso canal do YouTube, tá certo? A gente continua falando sobre a semântica na próxima aula. Um cheiro e até breve.